Vamos então para o texto do Reinaldo Azevedo. Anistia, Datafolha desmoraliza a polarização, entre aspas, cristalização da desanálise. Vamos entender aqui na coluna do UOL. 54% são contra o Congresso livrar Bolsonaro de punição por tentativa de golpe de Estado. 61% são contra uma anistia aos responsáveis pelo 8 de janeiro. 33% estão a favor. Mais a análise política é refém da suposta polarização do que o eleitorado ou os fatos. Dados de uma pesquisa Datafolha evidenciam de novo. E não existe uma polarização cristalizada. Essa tese é daquele Thomas Trauman e do diretor da Quest. Eu sei porque eu ganhei o livro do Trauman de presente aqui. A gente entrevistou ele aqui também. Mas eu discordo dessa tese e o Reinaldo tá certo. Como se sustenta por aí, com uma insistência que paralisa o pensamento. O que se tem, isso sim, é a cristalização de uma doxa, de uma falsa verdade, de uma crença ou ingênua ou industrializada, na verdade, né? Que não encontra correspondência nos fatos. Vamos ver. Vamos lá, gente. Pingando superchats, ajudando aqui a nossa live. Precisamos de 2 membros, 200 pessoas nos acompanhando. O Instituto decidiu ouvir os brasileiros sobre a anistia a Jair Bolsonaro, o esquecimento dos crimes cometidos pelos golpistas do 8 de janeiro e a prisão do ex-presidente. As perguntas estão confusas, misturando conceitos e fatos jurídicos distintos, mas ainda assim as respostas levam a uma conclusão óbvia. A única polarização cristalizada que existe no Brasil é aquela dos que ainda sonham com uma terceira via e, num rasgo formidável de exotismo, pretendem que esse caminho seja por meio de Tarcísio de Freitas, que faz questão de dizer: sou de extrema-direita. E os partidários do terceiro vismo, como os sapos de Manuel Bandeira, contestam: não é. É? Não é. Também isto é inédito no Brasil. O sujeito faz questão de se declarar reacionário e os supostos centristas tentam limpar a barra. Ah, que é isso? Nem tanto. Não fosse ridículo, seria apenas cômico. Sigamos. As perguntas e as respostas. Uma das perguntas feitas pelo Instituto do Datafolha foi essa: aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro trabalham para que deputados e senadores o beneficiem como anistia, ou seja, aprovem uma medida para Bolsonaro não ser preso caso seja condenado por tentativa de golpe de Estado. Você é a favor ou contra que o Congresso livre Bolsonaro de punição por tentativa de golpe de Estado? O resultado é amplamente contrário a que se livre a cara do mito. 54% se disseram contrários e 39% favoráveis, com margem de erro de 2 pontos percentuais. A pergunta é ruim, porque traz uma informação que distorce os fatos. A anistia a Bolsonaro, por certo, se aprovada, e se não fosse barrada pelo Supremo, fatalmente seria, impediria sua prisão porque os seus crimes seriam esquecidos para efeitos penais. Mas essa seria apenas uma das consequências e não a principal. Na forma pretendida pela extrema-direita, também seus crimes eleitorais virariam fumaça e ele se tornaria elegível. Essa é a questão central. Parece que os respondentes foram mais espertos do que a indagação e não se ativeram apenas à questão da prisão. Demonstro. Há uma outra pergunta que se confunde com a anterior. Acompanhem. Considerando o que foi revelado pelas investigações sobre tentativa de golpe em 2022 os seus desdobramentos até o momento, na sua opinião, Jair Messias Bolsonaro deveria ou não ser preso? Dizem que sim, 50%, eram 48% no fim de julho, e afirmam que não, 46%, 43% há 2 meses. Cotegem com a questão anterior. Como lá se falou em anistia atrelada à não prisão, só 39% se disseram favoráveis. Desta feita, 46% se oporiam a Bolsonaro na cadeia, bola ou bully. Parece-me que pelo menos 2 sentidos do verbo dever se confundiram na indagação mal feita, como inexorável vir a ser, como um tem de ser. A pergunta reforça essa interpretação. Na sua opinião, Jair Bolsonaro vai ou não ser preso? Concluído o julgamento com a condenação e a prisão já decidida, 50% acreditam que o ex-presidente será preso. Em julho eram 40%, ainda dizem que não. 40%, há 2 meses eram 51%. Inverteu. Acho que bateu a realidade nos Minions. Gente, vamos mandar superchats, faltando 142 membrinhos, 222 pessoas nos acompanhando, agradecendo essa distinta audiência que nos acompanha, gente. Coisa boa, coisa bacana. Aliás, uma coisa importante para falar para vocês, antes de continuar lendo a coluna do Reinaldo, nós vamos ter essa palestra super bacana aqui, com uma especialista em Mindfulness, que é a Sônia Matos, gerenciamento de estresse,
no dia 18 de setembro de 2025, quinta-feira, às 19 horas. Vai ter programa aqui na Folha Democrata para vocês acompanharem, tá, gente? Vamos voltar lá para o Reinaldão, trazendo aqui informações a todos vocês. Vamos lá? A pergunta reforça essa interpretação. A questão número 2, essa ordenação é minha, não do Datafolha, sugere a falaciosa polarização, porque, insisto, mal feita. Ocorre que tal cristalização dos polos é desmentida pelas indagações 1, apesar do erro conceitual, e 3. E será ainda mais frontalmente contestada pela 4. Vejam, você é a favor ou contra uma anistia? Ou seja, livrar a punição dos responsáveis pela invasão e depredação dos prédios do STF, Congresso e Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023. Sabem qual é a resposta? São contrários à anistia aos golpistas do 8 de janeiro, nada menos do que 61% dos entrevistados. Isso aqui é importantíssimo. Em julho eram 55%. Se mostraram favoráveis ao esquecimento, só 33%. Eram 35% antes. Esse é o número que importa, deixando claro que não existe um projeto de anistia apenas para aqueles que invadiram e depredaram as respectivas sedes dos 3 poderes. Sim, é possível que existam os que seguem, que eu chamaria de paradigma Fux de moralidade penal. Punam-se os golpistas menores e se preserve o golpista maior. Que é a noção torta, né? Que o Bolsonaro poupado pacificaria o país. Encerro. Os números que realmente importam nesse levantamento a despeito dos problemas congênitos nas indagações são estes. 53% são contra a anistia a Bolsonaro e apenas 39% a favor. 61% se opõem à anistia da turma do 8 de janeiro e só 33% a aprovam. E isso, obviamente, desmoraliza a doxa da cristalização da polarização. Nesse particular, a única coisa cristalizada é a análise política, ou interessada ou equivocada, que continua refém do terceiro viismo, em que alguns insistem em colocar Tarcísio com o que concordam, é claro. Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, o colunismo conservador e até mesmo Eduardo Bolsonaro. Fala, Lucas Pereira, o povo entendeu que uma anistia não é pacificação e sim aval de que se tente dar um golpe novamente. Exatamente. Até as pessoas que não são lulistas, tá? Isso é importante de ser dito. A diferença é que os 3 primeiros pensam que o governador de São Paulo tem que ser candidato por essa razão, e o filho mais ideológico de Jair sustenta que não pode sê-lo justamente por esse motivo. É isso, gente. Ótimo texto aí do Reinaldão, uma análise séria a respeito dessa pesquisa, né? O problema do pesquisismo também. Notícia do Fantástico aqui, pauta da Xanda. Quadrilha internacional usa dados de vítimas de enchentes em esquema milionário de lavagem de dinheiro com fintechs. Uma das empresas envolvidas teria movimentado 480 milhões. Já foram identificadas mais de 3 mil vítimas em todo o Brasil. Uma investigação do Fantástico mostrou que moradores do Jardim Pantanal, um dos maiores e mais pobres bairros da Zona Leste de São Paulo, foram usados por uma organização criminosa internacional em um esquema de lavagem de dinheiro. A quadrilha se aproveita da vulnerabilidade da população para aplicar golpes e movimentar milhões de reais por meio de fintechs. Santiele de Souza, moradora do bairro, foi uma das vítimas. Ela perdeu tudo na enchente que atingiu o Jardim Pantanal em 2022. E dias depois das fortes chuvas, um grupo bateu à sua porta. Eles vinham nas casas e aí perguntavam se não queriam fazer um cadastro para pegar uma cesta e ganhar R$100 para ajudar na enchente. Só precisava dar o RG, lembra ela. Ela fez o cadastro, recebeu o dinheiro, mas a cesta nunca chegou e surgiram só problemas, multas de trânsito, contas bloqueadas e CPF inválido. Os dados são usados para abrir contas bancárias em nome das vítimas. Ó, a Xana dá um aviso aqui, viu, gente? Vamos pingar, companheiros. Contribuir para que o canal continue existindo e trabalhando. Pix de 160. Vocês ganham a caneca Trump Defende Meu Pai. Bora lá. Peguem aí a canequinha de vocês, queridos e queridas. Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo e para a gente poder fechar as nossas metas. Essas contas viram ferramentas para lavar dinheiro. A investigação mostrou que os dados dos moradores são repassados a empresas de fachada que transferem os valores para fintechs ligadas à quadrilha. Uma dessas empresas, a RMD, Administração Empresarial, teria movimentado 480 milhões. Parte do dinheiro passa pela To Go, instituição de pagamentos, em nome do policial civil. Nossa, policial civil, puta que pariu. Silas Salerno Elias, preso durante a operação. O esquema foi descoberto por acaso a mais de 700 quilômetros da capital, na cidade de Rosana,
Um morador investiu em uma plataforma digital que prometia lucros por tarefas online. Ele perdeu 33 mil e denunciou o caso à polícia. A investigação revelou que o site está hospedado fora do país, claro, paraíso fiscal, e que o golpe é sofisticado. Com o uso de robôs para aplicar fraudes em larga escala, já foram identificadas mais de 3 mil vítimas em todo o país. O núcleo da quadrilha é formado por brasileiros e chineses. Entre os nomes apontados pela polícia estão Ricardo Dafri, Carlos Donizete de Souza, Lin Shen, Ji Zhang, Ji Wang, Yao Ji e Xiao Li. 5 deles estão presos. Li Shen e Yao Ji seguem foragidos. As defesas dos investigados negam o envolvimento. O advogado de Xiao Li e Yao Ji afirmam que não há provas concretas contra os dois. A defesa de Ricardo Dafri diz que ele colabora com a justiça e é inocente. Já o advogado de Sila Salerno Elias afirmou que a TwoGo forneceu todos os dados à polícia e que a fraude ocorreu no banco de origem. As defesas de Ji Wang e Ji Zhang não se manifestaram. Fantástico não conseguiu contato com os advogados Lin Shen e Carlos Donizete. Alguns moradores do Jardim Pantanal chegaram a ser denunciados à justiça, mas os promotores concluíram que eles também são vítimas. Usaram de má fé contra muitos pais e mães de família, até senhoras e idosos mesmo, que estavam esperando alimento e tiveram seus nomes usados, lamenta o Santielli. Caso cabeludo, que se conecta também com aquela questão, não é uma conexão direta, tá, gente? Mas aquele esquema das fintechs, do PCC, estava muito relacionado com as fintechs, né, gente? Então é isso que a gente está lidando. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.